Você tem duas escolhas a partir de agora: seguir rolando a tela, continuar vivendo no modo automático, reagindo, se cobrando, se perdendo de si, ou parar, ficar e talvez, pela primeira vez em muito tempo, se escutar de verdade. O que eu vou te trazer aqui não é um discurso pronto, não é uma promessa vazia, é um convite, um chamado para quem, lá no fundo, já sente que não dá mais para viver assim. Para quem carrega um cansaço que não vem só do trabalho, vem da mente, das cobranças, dos próprios pensamentos. Aqui, você vai aprender 7 práticas estoicas, 7 movimentos internos que podem de fato te transformar. Não em um mês, não em um ano, mas em 7 dias. 7 dias de prática real, de escolhas diferentes, de olhares diferentes. Mas eu preciso ser honesto, não é fácil, nunca foi. Não é sobre conforto, é sobre verdade, sobre coragem, sobre lembrar aquilo que no fundo você nunca deixou de ser. O silêncio não é fuga, é um retorno para casa. Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som, é presença de si. É quando finalmente você se escuta, quando a sua respiração volta a ser sua, quando o corpo desacelera e a mente, por alguns instantes, para de lutar contra ela mesma. Poucos sabem, mas o silêncio cura mais do que qualquer palavra. A neurociência já comprovou que períodos curtos de silêncio reduzem o cortisol, reequilibram o sistema nervoso e ativam áreas do cérebro responsáveis pela clareza, pela tomada de decisão e pela paz interior. Mas os antigos já sabiam disso, muito antes dos estudos modernos. Para os estoicos, o silêncio não é só um hábito, é um santuário, é um pacto com a própria alma. Só que aqui mora um erro quase invisível, que destrói muita gente. Quando a vida aperta, quando a mente grita, quando a ansiedade chega, a maioria busca distração, rolam o feed, ligam a TV, procuram qualquer barulho externo para não encarar o barulho interno. E isso só amplia o vazio, porque quanto mais você tenta preencher, mais você se perde de si. O caminho é outro. É escolher se aquietar, é fechar os olhos, respirar e observar. Imagine sua mente como um lago agitado, ondas, espuma, correntezas. Agora, imagine que aos poucos essas ondas começam a diminuir. A água vai ficando lisa, quase espelhada. É nesse estado, nesse espelho interno, que você começa de fato a se enxergar. Na filosofia estoica, existe uma imagem que explica isso de forma perfeita. O bambu. Ele se curva com o vento, ele se dobra, mas não quebra, porque quem aprende a se aquietar, aprende também a ser flexível diante da vida. Aprende que paz não é ausência de problema, é presença de centro, de raiz, de si mesmo. 2. O espaço sagrado entre o estímulo e a resposta. Existe um intervalo quase invisível entre aquilo que te acontece e a forma como você reage. E é exatamente aí que mora toda a sua liberdade, toda a sua força, todo o seu poder. O problema é que quase ninguém percebe esse espaço, porque fomos treinados desde cedo a reagir, a devolver na mesma moeda, a responder no impulso, a viver no modo automático, sendo arrastados pelas próprias emoções, sem nem perceber que, na maioria das vezes, não somos nós que estamos no comando, é a nossa mente desgovernada. Há um mito muito perigoso sobre autocontrole. Muitos pensam que controlar-se é se calar, é engolir a raiva, é sufocar o que sente. Mas os estoicos nunca disseram isso. Autocontrole não é reprimir, é escolher, é decidir, com lucidez, quando falar, quando se calar e, principalmente, quando não se deixar arrastar pelo caos alheio. Mas existe uma armadilha silenciosa, quase invisível, a da reatividade crônica. Quando você vive no automático emocional, seu cérebro fortalece estruturas ligadas ao medo, à defesa, à impulsividade.
e enfraquece justamente aquilo que te torna humano: a razão, a clareza, a capacidade de escolher. A neurociência já comprovou isso. Estudos mostram que quando não nomeamos e não regulamos nossas emoções, nossa percepção da realidade se distorce. A mente cria histórias, interpretações equivocadas e muitas vezes reagimos a fantasmas que só existem na nossa cabeça. Os estoicos nos ensinaram um caminho, simples, mas poderoso. Respire. Sim, respire fundo. Isso não é banalidade. A respiração ativa o nervo vago, acalma o sistema nervoso, te traz de volta para o centro. Depois, observe, olhe para a situação e se pergunte com honestidade: isso merece mesmo a minha energia? E então, escolha. Responda só se isso agregar valor à sua paz, à sua integridade, ao seu caminho. Epicteto já dizia: não são as coisas que nos perturbam, são as opiniões que temos sobre elas. Quem domina esse espaço, esse intervalo sagrado, não se torna frio, se torna livre. 3. A mudança está no comum. Existe uma ilusão muito presente e muito perigosa, a de que a transformação mora nos grandes eventos, nos dias épicos, nas mudanças radicais. Mas a verdade é que sua vida não muda no extraordinário, ela muda no ordinário, no simples, no invisível, no que ninguém vê. O erro está em esperar que algo grandioso aconteça para só então mudar por dentro. Enquanto isso, ignora-se o poder de um gesto simples, de um hábito aparentemente banal, de uma pequena escolha feita com presença. Muita gente lê dezenas de livros, assiste palestras, consome conteúdos sem fim, mas esquece que lavar a louça, dobrar uma roupa ou arrumar a cama com total presença vale mais do que 1000 teorias jamais aplicadas. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia todos os dias em seu diário, não para os outros, mas para ele, para lembrar quem ele era, para não se perder no meio do poder, do caos, das guerras e das tentações. Porque no fim, não são as grandes conquistas que moldam seu caráter, são os pequenos atos repetidos, dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando. Existe algo profundamente espiritual na simplicidade. Escolher uma tarefa, qualquer uma, e transformá-la num ritual de presença, de entrega, de autodomínio. Você não está apenas lavando um prato, está purificando sua mente, está organizando seu caos interno, está oferecendo a sua própria alma, uma prova concreta de que é capaz de cuidar de si. O mundo externo reflete seu mundo interno, e quando você transforma o comum em sagrado, percebe que a verdadeira mudança nunca esteve fora. Ela sempre começou exatamente onde seus pés estão agora. 4. Crie suas leis internas. Existe uma liberdade que ninguém pode te dar e que ninguém pode tirar. Ela nasce no exato momento em que você para de ser governado pelo caos externo e começa a se guiar pelas suas próprias leis. Leis invisíveis, leis silenciosas, leis que só você conhece e que definem quem você é quando ninguém está olhando. A ausência dessas leis tem um preço, e ele é muito alto. Quando você não tem princípios claros, quando não sabe o que tolera, o que aceita, o que prioriza, qualquer vento te arrasta, qualquer olhar te paralisa, qualquer crítica te desmonta. E, sem perceber, você se torna refém dos outros. Refém das expectativas, das cobranças, dos julgamentos, dos padrões que não são seus. Sinais disso aparecem o tempo todo, mas você talvez tenha aprendido a ignorar. Quando reage só para agradar, quando se cala para evitar conflitos, mesmo quando isso te corrói por dentro, quando, mesmo acertando nas regras do jogo externo, sente um vazio que não desaparece. Os estoicos viviam sob um princípio muito claro:
viver alinhado às próprias leis internas. Todo dia, ao acordar, definiam qual seria seu princípio norteador. Uma simples frase, uma simples decisão. Hoje, não me compararei com ninguém. Hoje, não reagirei ao que não posso controlar. Hoje, serei íntegro, ainda que ninguém perceba. Escrever essa lei, ler essa lei, carregar essa lei como um lembrete vivo, é um ato de proteção da própria alma. É um escudo invisível contra o barulho do mundo. E quando você se compromete de verdade com as suas leis internas, algo muda. A vida deixa de ser uma sucessão de reações e se torna uma obra de autoria própria. 5. A coragem silenciosa. Existe uma prisão que não tem grades, não tem muros, não tem trancas. É uma prisão construída pouco a pouco, com todas as conversas que você evita, todos os limites que não coloca, todos os sentimentos que empurra para debaixo do tapete, fingindo que, se não falar sobre eles, eles simplesmente desaparecem. Só que eles não desaparecem, eles se acumulam. E se acumulam no corpo, nos ombros que pesam, na mandíbula que aperta, na garganta que trava, na insônia que chega sem aviso, no cansaço que não passa, mesmo depois de horas de sono. A verdade que quase ninguém te conta é que evitar o desconforto é uma das formas mais sutis de autoabandono. Jung já falava sobre isso. Tudo que você não enfrenta te controla. Tudo que você não ilumina se torna sombra, te arrastando por dentro sem que você perceba. Coragem aqui não é gritar, não é bater na mesa, não é confrontar para vencer. Coragem é ter a dignidade de olhar nos olhos daquilo que você vem empurrando há meses ou anos. É abrir espaço, nem que seja uma única vez, para dizer aquilo que precisa ser dito, para se libertar daquilo que te aperta o peito e que só cresce cada vez que você escolhe o silêncio errado. Não é sobre ganhar, não é sobre convencer ninguém, é sobre ser íntegro, sobre se alinhar com a própria verdade, porque no fim, a vida não te cobra perfeição, ela te cobra apenas isso, honestidade consigo mesmo. E quem tem coragem de fazer isso, descobre que o que parecia um monstro, na verdade, era só um nó esperando para ser desfeito. 6. Viva sem máscaras. Existe um tipo de cansaço que não vem do trabalho nem dos problemas, vem de atuar, de carregar máscaras que às vezes você nem percebe que colocou. Máscaras de quem agrada, de quem finge estar bem, de quem sorri para não incomodar, de quem se molda para caber em espaços que no fundo nunca foram seus. E toda vez que você faz isso, toda vez que se desconecta da sua verdade para ser aceito, uma parte sua se perde. Vai ficando para trás. Vai adoecendo, em silêncio. É assim que nasce a solidão espiritual. Aquela que ninguém vê, ninguém percebe, mas que você sente no peito, no estômago, no vazio que insiste em aparecer quando tudo, teoricamente, está no lugar. E os sinais estão por toda parte. Nas roupas que você usa não porque gosta, mas porque quer se encaixar. Nas palavras que saem da sua boca, não porque são suas, mas porque soam mais agradáveis. Nos sorrisos automáticos que escondem o desconforto. Na vontade de sumir, de desaparecer por alguns dias, só para não precisar mais sustentar esse personagem. Os estoicos nos lembram de algo simples e, ao mesmo tempo, brutalmente libertador. Quem vive para agradar, nunca será livre. E quem se alinha com sua verdade, inevitavelmente inspira respeito, talvez não de todos, mas principalmente de si mesmo. Imagine por um instante viver um dia inteiro, como se ninguém estivesse olhando. Um dia inteiro sendo, falando, se vestindo e agindo exatamente como você é, sem medo, sem performance, sem a necessidade de ser aceito. A princípio, pode parecer assustador, mas logo depois, vem algo que talvez você nem lembre mais como é. Paz.
uma paz que não depende de ninguém, uma paz que nasce simplesmente do ato de existir, sendo você inteiro, verdadeiro, real. 7. O passo que você mais evita é o que mais cura. Existe uma verdade que dói, mas dói muito mais ignorá-la. Tudo aquilo que você adia, tudo aquilo que você posterga, tudo aquilo que você sabe que precisa ser feito, mas finge que não vê, não desaparece. Só cresce, só se fortalece e vai pouco a pouco, se tornando um peso que você carrega sem perceber. A mente é esperta. Ela cria desculpas, justificativas. Ela te convence de que não é o momento certo, de que você não está pronto, de que amanhã talvez seja mais fácil. Mas amanhã vira semanas, semanas viram meses, e quando você percebe, já se passaram anos, anos esperando que magicamente as coisas mudem, sem que você se mova. O que quase ninguém entende é que isso não é só uma questão de disciplina, nem de força de vontade, é biológico. O cérebro humano é programado para buscar conforto, para evitar dor, para manter você no conhecido, mesmo que o conhecido seja sofrimento. Só que há um esquecimento perigoso, sobretudo para quem busca espiritualidade, autoconhecimento, paz. Muitos acreditam que espiritualidade é flutuar, é se elevar, é escapar da dor. Não é. Espiritualidade verdadeira é aterramento, é olhar para a dor de frente, é atravessar e não fugir. E por mais assustador que pareça, a saída nunca foi evitar, sempre foi atravessar. Sempre foi dizer sim àquele passo que você mais evita, aquele exame que você adia, aquela decisão que você posterga, aquela mensagem que você não envia, aquele encerramento que você não tem coragem de fazer. Porque o tamanho do passo não importa. O que importa é o movimento. É o simples ato de sair da estagnação. E quando você faz isso, algo mágico acontece. A vida que parecia travada volta a fluir. Porque a transformação não mora na perfeição. Ela mora na escolha, no agora, no sim. Marco Aurélio já dizia, não espere sentir-se pronto. O estoico não espera, ele age. Porque quem espera fica para sempre preso na ilusão de que um dia, sem dor, sem medo, sem desconforto, vai acordar diferente. Mas a verdade é que a mudança não vem. A mudança é você quem se torna. E se você chegou até aqui, uma coisa é certa, você não é mais o mesmo e nunca mais será. Agora só existe um caminho, em frente, com consciência, com firmeza, com integridade. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com quem também sente demais, em silêncio. Leve essa mensagem para quem, assim como você, carrega batalhas invisíveis. Curta, se inscreva e permita que juntos possamos transformar dor em força, silêncio em presença e caos em paz.